Fala galera, tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo em ordem, né? Esse vídeo aqui eu vou utilizar todo o meu conhecimento sobre o meu operacional, basicamente, né? Eu vou falar um pouco sobre como eu faço para operar ou não operar em determinado momento, né? Prometi para vocês que ia fazer um vídeo e aqui estou, né? Fazendo domingão, agora são 1h45, 15 para as 2h. E eu vou tentar, utilizando o TradingView, não o Profit, porque eu acho que o TradingView é um pouco mais bacana para ficar desenhando aqui a maneira como eu opero, tá bom? E vou utilizar o índice, que é basicamente o ativo que vocês mais vão ver eu operando aqui, ou eu falando sobre, postando vídeo de trades e tudo mais. Tá certo? Então, este gráfico que vocês estão vendo agora, eu vou até dar um zoom, porque eu estou usando o OBS não vai ficar tão nítido para vocês, espero que sim. Mas qual que é o momento, qual que é a figura que eu mais gosto de operar? Até por isso que eu vou usar o TradingView, que é mais dinâmico. A figura que eu mais gosto de ver no mercado é uma figura de expansão, certo? E retração. Eu sou um cara que vai operar sempre pullback, sempre pullback, certo? Só que para mim, a arte, no meu ponto de vista, vai estar sempre no que aconteceu antes. Então a história para mim diz o que acontecerá no futuro, né? Por isso eu sou grafista e não leitor de fita propriamente dito, tape reader, certo? Porque eu olho para o passado e o que o passado me falou, eu vou tentar operar, vou tentar tirar a informação para prever um movimento futuro. Então, para mim, o que é importante, o que é mais importante de tudo é este cara aqui. Qual foi a variação desse cara aqui? Vai me dizer aonde eu vou posicionar compras, se aqui tinha uma resistência, por exemplo, que foi rompida. Então, esse é o movimento que eu mais gosto de ver no mercado para compra e o contrário para venda, né? Se a gente tem uma reta de venda, certo? Que rompe aqui um determinado suporte, vou me importar muito com o que aconteceu aqui para posicionar minha ordem de venda aqui, não importa. Mas esse movimento então é o movimento que eu mais busco no mercado, que é um movimento de expansão, que eu nunca sei onde ele vai parar. Depende do cenário, mas é muito difícil adivinhar o quando ele vai parar exatamente. Então, esse movimento eu já desisti de tentar prever, né? Mas este cara aqui vai depender muito deste cara aqui, na minha maneira de operar. Então, é isso que eu procuro no mercado. São esses movimentos, certo? Então vamos apagar tudo. Então meu primeiro, qual é o seu setup? Meu setup é sempre de forma prática, agora trazendo para o gráfico, deixa eu só colocar aqui. É pegar o quanto nós movemos aqui e projetar, já que é história, né? Projetar num ponto atual. Eu raramente vou saber o quanto de variação esse cara vai conseguir chegar, mas esse cidadão aqui eu já consigo prever. Então no pregão que fechou na sexta-feira, ele bateu num ponto onde eu não estava operando mais, né? Mas no final do pregão ele bateu aqui no 895, certo? Que é uma variação semanal do último pullback. Se nós utilizarmos a ferramenta de Fibonacci, projetando esse pullback a partir do nosso atual topo, a gente vai ter no diário, para ficar mais volátil para vocês verem, a gente vai ter aqui, a gente vai ter no diário, então, essa variação aqui, certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, beleza? Essa variação, ela foi somente atingida na sexta-feira, pum! Atingiu aqui o 95 e já deixa uma cauda cabulosa, certo? Então, para análise técnica tradicional, digamos assim, ou sei lá,
grande maioria dos ensinamentos que eu vejo, né, estaria o quê? Pensando num rompimento de suporte aqui, tá? E estaria pensando em falar, pô, pode ser um rompimento falso, né, desse triângulo descendente, ascendente, não sei, mas pode ser um rompimento aqui. Eu já tô nem aí pro rompimento, eu tô mais aí para compra aqui no 895, tá? Ah, mas você só compra e já era isso, ou você só vende e já era isso? Não, lógico que tem os gatilhos, vamos falar um pouco sobre eles também, mas o que eu quero nessa primeira parte do vídeo é dizer que eu estou interessado aqui na compra e não na venda, ou num rompimento depois para retestar aqui, tá certo? Por quê? Porque a história aqui me mostrou um apetite X de vendedores, uma demanda de vendedores, e essa demanda tende a se repetir, porque são os mesmos participantes, seres humanos, eles têm basicamente o mesmo padrão de comportamento. São poucos os seres humanos que saem desse padrão de comportamento, são os gênios, são os caras super bem sucedidos, esses caras são 1% da população. Então, quando eu vejo no gráfico de preços o que a manada fez, o que os poderosos fizeram, o que o apetite vendedor ou comprador fez, eu tendo a acreditar que vai se repetir. Se vai transformar num movimento igual a esse aqui, eu não estou pouco interessado, eu quero só uma fatiazinha, certo? E aí é que eu uso os tempos gráficos, né? Então, análise no diário, aí o gatilho vai ser lá no tick, gráfico de tick, o gatilho vai ser lá no 4 minutos, no 3 minutos, certo? O sinal do setup vai ser no 15, o gatilho vai ser no 1 minuto. Né? Aí eu brinco com os meus gatilhos. Né? Eu disponibilizo gratuitamente, né? Eu sempre estou postando meus vídeos, agora eu vou voltar a postar, né? Que pode ser cruzamento de média, ou pode ser ordem na pedra. O outro que eu utilizo gráfico de Renko, né? E alguns indicadores, eu disponibilizo no meu site www.violinada.com.br. Esse é pago. Tá certo que é um custo muito mais acessível de curso, são 11 módulos, né? Mas, de certa maneira, eu criei esse curso simplesmente para sustentar o meu site, sustentar o meu blog, tudo bem? Então, esse eu não disponibilizo gratuitamente aqui no YouTube ou no TradingView, mas é um conteúdo para quem quer se aprofundar, quer se especializar em mini índice e em gatilhos utilizando essa metodologia, tá? Então, para mim é muito importante o que aconteceu no passado, né? Se nós pegarmos aqui semanas, né, o gráfico semanal, a gente consegue ter uma noção aqui, ó, pum, pum. As coisas, não digo que se repetem exatamente, mas elas se repetem de uma maneira muito similar. É isso que eu utilizo para o meu operacional. Então, a tendência é super importante. Nós estamos numa alta, certo? Então, o cenário é comprador. O pullback, ele foi vendedor. Aqui foi o Joesley, né? Então foi um pouquinho a mais. Aqui também foi um pouquinho a mais, como vocês podem ver, certo? Então não é, o mercado não é linear, mas essa região onde esse candle tocou e essa sombra já deixada já me deixa um alerta, tá? Um alerta diferenciado, né? Eu não estou procurando por vendas nessa região, e sim por compras. Por mais que durante o intraday, né, a gente pega quem é day trader, né, vai utilizar o 15 minutos, vai. No 15 minutos, ops, vamos ver se eu consigo subir lá. Bom. No 15 minutos, por exemplo, o trader pode ter imaginado um rompimento aqui, certo? E depois aqui a confirmação, rompeu, sobe, confirmação. Eu tava ali no 895, né? Não sei qual que foi o ponto ali. No 680, é isso? 680. Do 680 ao 305, onde está o 305? 305 tá por aqui, ó, pum. Nessa região aqui, essa região toda eu tava pensando em comprar. Mas é um rompimento aqui, tudo bem. Mas eu tava pensando em comprar. Então é um mindset diferente.
Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para dizer que a minha metodologia é melhor e bala isso? Não, simplesmente porque para quem me assiste, de repente, para entender melhor os meus conteúdos, eu já vou deixar aqui o como eu opero. Então eu me importo muito, muito, muito com o histórico, muito. Então a gente vai trazer aqui para uma hora, certo? Vamos ver se a gente encontra mais um exemplo. Então eu me importo muito com o que acontece no passado para entender o futuro. Então nesse ponto aqui, certo? Como vocês podem ver, nesse ponto aqui, eu estava querendo compra. No final do dia, tá? Tem dia que não dá a operação, por isso que eu não opero todos os dias. Mas eu vou estar sempre observando este cara aqui, por exemplo, ó, me fez pensar em venda aqui, né? Teve esse cara, pode usar Ctrl C, Ctrl V, certo? No momento não estou conseguindo dar Ctrl C, Ctrl V, pum. Então esse cara é importante para mim. Esse cara é importantíssimo para mim. E aí a gente pode aliar a um pouco de indicador técnico. Eu uso o IFR. Então nós tivemos aqui uma divergência de IFR. Bom. E aqui subiu. Bom. Certo. Mas pô, rompeu com baita candle, né, galera? É difícil, mas cada trader tem a sua especialidade, a sua maneira de operar. Essa é a minha. Tá, então para mim, eu não defini esse ponto só por causa desse cara aqui. Não, tinha outros caras aqui, ó, me falando a mesma coisa. Às vezes o mercado se torna complicado com gaps, principalmente o índice. Mas se você voltar e tiver um pouco de paciência, um pouco de cuidado também, né? De responsabilidade, você vai ver aqui, ó, pô, pode até passar aqui dos 800, dos 995, pode até passar, mas não vai muito longe. Eu não estou pensando em comprar aqui não, certo? Eu não estou pensando que vai chegar nesse cara aqui não. Estou pensando em ver gatilhos de venda, de repente um dia inteiro de tendencial, de tendência, tá? Onde vai parar? Tem vários exemplos legais, né? Deixa eu tirar aqui. Teve um bacana também. Vamos ver aonde que foi. Vou pôr no diário aqui. Então, essa sombra no diário já me diz muita coisa. No diário fica mais claro ainda, porque a gente estava em uma consolidação. Então os movimentos são bem iguais, né? Mas basicamente esse é a minha maneira de operar, enquanto eu vejo aqui um certo probleminha no meu teclado. Deixa eu ligar ele de novo. Vamos ver aqui se ele funciona. Não, beleza. Problemas técnicos aqui no meu teclado. Mas basicamente é dessa maneira que eu busco operar. E o índice é um belo exemplo porque está em tendência de alta. E está numa região que pode dar problema para os vendedores. Pode ser mais um ponto de compra, certo? Qual seria então uma possível operação? Ou ordem na pedra já teria cutucado uma delas, pelo menos, né, que já bateu em um dos pontos. Ou aí a gente vai estudar, vou postar vídeos para vocês também sobre gatilhos. Não vou postar neste vídeo para não ficar super comprido, né? Já tem aí bons minutos de vídeo, né? Mas vou ao decorrer aí da semana que vem postando para vocês os conteúdos base, né? Para que vocês entendam cada vez melhor os meus vídeos, para não ficar um negócio sem entender, assim, da onde você achou aquele ponto. Vocês já começam a entender porque eu comprei ali, porque não comprei. Outro exemplo, mais do intraday, no próprio índice aqui, né? Eu não consigo apagar. Se a gente remover aqui, se a gente utilizar este pullback aqui, certo? Aqui no 145, certo? Então é mais um histórico que diz que essa região aqui era uma região de compra e não de venda, apesar do mega candle, do mega candle de baixa durante o intraday, do mega candle não, né? Do mega
mega baixa que nós tivemos na sexta-feira, né? Aqui também, na quarta, se não me engano, né? Quarta, quinta e sexta. Aqui não, na semana, né? Perdão. Vou colocar no diário aqui para vocês verem melhor. Apesar desse candle de quinta-feira, né? A ideia era, opa, se romper aqui mais para baixo, tem compra, mesmo sabendo que tecnicamente a gente estaria aqui invadindo um suporte, certo? Um suporte que foi testado 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui. Agora com essa cauda já chamou compradores com certeza para o pregão da semana que vem. A gente vai analisar então se esse pullback aqui é o cara que vai segurar os 405 ou se esse pullback aqui é o cara que vai segurar nos 895. Então ambos foram tocados sexta-feira, somente na sexta-feira. Então por capricho não foi tocado aqui, 405, e agora de fato foi tocado todo o suporte. Então se eu acredito nessa demanda de venda, se eu acredito que a tendência vai ser colocada, né, para ver se ela continua ou não, eu quero comprar nessa área, não quero vender. Então é dessa maneira que eu vejo o mercado, da mesma maneira, da mesma forma para venda, né? É que a gente está numa tendência de alta, então eu não tenho como falar de vendas aqui no índice, né? Talvez aqui, ó, aqui a gente consiga também mostrar um exemplo de venda. Deixa eu só remover você. Então vamos ver, a gente teve um candle de alta e aí, pum, essa região aqui, venda. Tivemos, vamos ver se a gente pegar aqui, bom, aqui ó, plau, venda. Então é dessa maneira que eu enxergo o mercado. Aqui tem uma pernada, aí como a cauda é muito grande, eu considero duas pernadas aqui, duas demandas. Então essas duas demandas, se eu replicar elas, certo? Elas me dão os meus pontos de venda de compra. Basicamente isso. Então aqui um exemplo na venda. Pô, rompemos aqui o suporte. Eu tô achando que a gente já subiu demais. Tô com viés vendedor. Cada trader vai ter uma intuição pro trade. Pô, eu acredito na venda ou acredito na compra? Vamos supor que eu acreditava na venda. Beleza, vou vender no rompimento? Não. Vou vender aqui? Não. Vou vender aqui? Não. Vou vender aqui? Não. Vou vender a partir do... Deixa eu ver que número que deu aqui. 925. Então, a partir do 925 eu vejo. A máxima dele foi 425. Foi 500 pontos a mais. Pum, no intraday. Aí aqui é uma análise diária. A gente baixa por 30 minutos. Cada um tem o seu gráfico preferido. Certo? E a gente vê. Aqui mais para baixo, né? Bom. Aqui a gente tenta achar um gatilho vendedor. A gente tem essa região aqui para negociar, certo? Essa região aqui para negociar. Deixa eu pôr aqui, pum. Então só vou pensar em venda, só pensaria em venda nesse caso, né? Aqui, ó, pum, nessa região. Certo? Então aqui era uma região para mim observar gatilho vendedor, né? Aí deu venda, foi super bem. E aí alvo também. A história diz aonde eu coloco o meu alvo. Então vamos supor que eu quis essa simetria aqui, ó, pum. Meu alvo estava aqui embaixo. Vamos supor que eu quis menor, essa simetria aqui, pum. Meu alvo estava aqui, ó, tal. Vamos supor que, pô, queria o negócio inteiro. Tô bem animado. Ou esse, ou esse. Tem gráficos que ficam mais amigáveis, tem gráficos que ficam menos amigáveis. O que seria um gráfico amigável? Pô, um gráfico mais limpo. Quanto mais você sobe o gráfico, mais linear fica o desenho, né? Mais fácil de analisar fica, né? Então ele fica mais parecido com linhas mesmo. O 30 minutos aqui já está mais complicado, assim, de subir por 1 hora, talvez fique melhor e assim por diante, né? Acho que quem já opera sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu enxergo claramente uma demanda aqui, ó, plau, uma pernada. Então vou atrás dela, certo?
Vou atrás dela sem dúvida nenhuma, duplico e vejo onde ela vai dar. Pô, aqui seria meu alvo. Tá aqui, ó, 165. Legal, bacana. Certo? Ah, acredito numa pernada um pouco maior. Beleza. Deixa eu remover. Beleza, a gente vai atrás desse cara aqui, ó. Pum, e foi lá, ó. Bateu. Exatamente. Ah, não quero vender, quero comprar. Bom, duas opções de compras. Tem alguma compra aqui, certo? No 165, aqui. Provavelmente tem a tomada stop. E você tem uma compra aqui, certo? E aí, backtest entra a sua maneira de trade, né? O que te faz feliz operar, né? Se você é um cara que quer girar, essa técnica minha, a minha maneira de operar é péssima para você. Você vai girar muito pouco. Então é um saco, vai ser tedioso. Né? Mas se você é um cara mais criativo, mais artístico, né? Eu gosto de Fibonacci. Né? Vou falar sobre Fibonacci também, não nesse vídeo, né? Mas nos próximos vídeos aí do decorrer do ano, da semana e tal, eu vou falar de Fibonacci. Mas se você é um cara mais artístico, o que é um cara artístico, criativo, sei lá? É um cara que gosta de desenhar. Né? Fora o trade, você como pessoa, é um cara que gosta de desenhar, um cara que gosta de perfeccionista. Fala, não, tem que acontecer exatamente isso. Aí vamos lá. Aí depois, tem que acontecer isso daqui. Deixa eu clicar. Aí tem que vir aqui e tem que fazer um ABCD. Se não tiver ABCD, eu não compro. Se você é um cara perfeccionista, gosta, criativo, artístico, né, você vai se dar bem com o que eu estou falando aqui hoje. Porque você vai criar, vai especular cenários que vão te ajudar, primeiro, a ser disciplinado. Então só opera se acontecer aquilo ali. E segundo, você se errar vai saber que fez tudo certo. Passou por seu processo, passou pelo seu crivo, digamos assim. Então eu tenho esse aqui, esse é o meu, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, onde que eu vou operar? Rompemos aqui, ó, mais um exemplo. Rompemos uma bela resistência legal. Aonde eu vou comprar? Vou comprar, se de repente eu estou olhando para o gráfico de 1 hora, eu considerei o gráfico de 1 hora amigável, certo? Falei, não, esse gráfico me identificou aqui, ó. Beleza, me identificou essa pernada que eu quero ver se repetir, certo? Então, a partir do momento que a gente começa a romper, opa, deixa eu tirar você. Então, a partir do momento que a gente rompeu o topo aqui, eu já começo. Opa, não caímos. Opa, pode ser que a gente comece a cair realmente. E aí fico lá esperando. Bateu no 190. Opa, minha região de compra. Beleza. Aqui, nessa região, deixa eu tirar você. Nessa região aqui, for day trade, né, dá pra falar nessa região e depois nessa região, nessas duas regiões eu vou olhar gatilho de compra. Então aqui nessa região eu vou olhar o cruzamento de média, o meu IFR, né? Como que tá o meu IFR aqui? Vamos analisar aqui. Deixa eu tirar você. Certo, ó, o meu IFR tava assado, ó. A gente tá descendo e o meu IFR tá subindo. Oh, beleza. Beleza, qualquer sinal de compra aqui, pode ser superação da máxima do candle, pode ser bola, não importa, tá ali. Aí vai lá, anota na planilha, bacana. Qual que é o alvo? Poxa, tenho histórico suficiente para alvo aqui, vamos pegar este cara, pode ser um belo alvo, certo? A gente pode pegar este cara, se 1 hora não tá amigável, mas aqui tá bem amigável, né? Pum. Então aqui meu alvo, 850. Segundo alvo, o que não foi tocado, aqui 590. Terceiro alvo, vamos ver aqui, aonde que dá. Eu vou caçando essas demandas limpas, né, que eu considero limpas, né, que eu consigo visual. Por quê? Porque eu sou artístico, gosto de ficar fazendo arte com o gráfico. E vou tentar replicar esses caras aqui em algum momento. Porque para mim a história conta o futuro. A história explica o futuro. O passado explica o futuro. Certo? Isso não quer dizer que o futuro é igual ao passado, mas ele explica, ele me dá um norte. Certo? E aí, quais as desvantagens, como eu falei? Pô,
você pode esperar um pregão inteiro para uma determinada região, certo? E tomar um stop, não funcionar. For uma outra demanda, for uma demanda no semanal, você fez uma demanda no 30 minutos, estopar. Então você esperou, você desenhou, foi aquela energia total ali naquele ponto e o preço foi lá e crau, passou, tomou stop. Então esse é o ponto negativo de como eu opero. O ponto positivo, na minha opinião, é que tira a ansiedade de operar o meio. Então eu não vou operar vendido, e não vou sair da operação até esse ponto. Nesse ponto eu vou concentrar minhas energias. Então tira você dos ruídos, do alto giro, da ansiedade. Eu treino tranquilão. Eu provavelmente vou começar a fazer lives aqui. Vocês vão ver, podcast, venda de outras coisas que eu tenho aqui, estudo, eu estou estudando para ser agente autônomo, então eu já aproveito e já estudo, porque eu só vou olhar o mercado quando eu tocar o alarme ali. Eu ponho o alarme nos pontos e estou ali, pum. Então, pontos positivos e negativos, como qualquer coisa da vida, bem lei natural, tá? Então, basicamente é isso, né, que eu queria passar para vocês hoje. Eu já tinha realmente um vídeo de explicação, mas fiz questão aí de postar novamente, tá? Para explicar para vocês realmente como eu opero, vou começar a postar novos vídeos com mais frequência. Eu acho que vale a pena vocês saberem, certo? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Devo estar postando aí mais vídeos em sequência, mas a priori espero que vocês tenham gostado. Deixem qualquer dúvida, né? Vou postar um vídeo sobre gatilho, vou voltar a postar vídeo de trades ao vivo, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Vou tentar fazer lives, tá? Pode contar comigo. Grande abraço, tchau, tchau, galera.